Estamos gravando essa que é a terceira aula da nossa matéria de Bibliologia 1, curso básico em Teologia, isso mesmo, Bibliologia 1, terceira aula, curso básico em Teologia. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2023, segunda-feira, 25 de abril de 2023, né? Estamos aí numa uma corrida, graças a Deus, batalhando e vencendo no nome de Jesus. Não é fácil, mas o mais importante é que estamos conquistando. Muito obrigado à nossa irmã Flávia Carvalho Pitó, Pitó Carvalho, ainda não consigo guardar direito se é Pitó Carvalho, Carvalho Pitó, mas dá no mesmo, né? Ela não se importa que se a gente inverte. Obrigado também à querida família Os Ramalhos, né? Finalmente os Ramalhos vão nos abençoar nesse final de semana, que vão santificar nossa casa, né? Nossa casa não está muito santificada, mas eu acredito que o Pai, o Filho e a Espírita Santa e o restante da tropa dos anjos vão estar aqui nos abençoando, se Deus quiser, esse final de semana. Sejam bem-vindos, campeões de Jeová, né? Que alegria receber o pastor Anderson, né? Sobre também vai estar no meio da tropa. Ei, meu Deus, eu tenho que correr atrás de um tapetão vermelho, né? Eu tinha um embolado em algum lugar lá na garagem, pastor, mas eu vou correr atrás, né? Vou conseguir um tapetão largo, né, para colocar na entrada para receber o senhor, né? Porque, né, não é para qualquer um receber essa quantidade de anjos na nossa casa. Irmão, Elton Ottoni é outro anjo, né, que tivemos alegria, né, de estar com esse servo do Senhor alguns dias, algumas semanas atrás, já estamos com saudade, né? Fica tranquilo aí, meu irmão. Quando o irmão menos imaginar, estou lhe chamando para tomar um café em Boston, né? Estou para aparecer por aí para resolver umas questões minhas pessoais na cidade de Everett. Amém. E esticando aí um tempinho, eu vou lhe chamar de surpresa para a gente tomar um café junto. Irmã Bernadette Braz, lá presa na boca do canhão, né? Irmã Bernadette não larga a mão, está aí forte, firme, né? Uma hora à frente lá no Brasil, e Deus está ali sustentando a sua serva. Irmão Leandro, bonjour, bom revê-lo, sentimos a sua falta na aula passada. Irmã Amanda, correndo que nem uma louca na semana passada, viajando para lá e para cá, mas assistiu a aula, correndo numa alta velocidade. Eu pensei que a senhora ia infartar, irmã, que eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, o que essa irmã está arrumando? Mas conseguiu, Deus deu a vitória, agora está aí tranquilinha em casa, graças a Deus. Irmã Ronilca, também sentimos a sua falta, né? Circunstâncias não a permitiram estar na aula passada, e aqui estamos. Daqui a pouquinho vai abrir o vídeo, né? Nosso irmão Gil, irmã Rubiane, estão ali correndo com as crianças, arrumando ali, arrumando acolá. Está faltando entre nós, irmã Meire, Absai, sim, irmã Meire e o irmão Absai. Creio que eles vão aparecer em algum momento, né? Mas tudo bem. Vamos então para a nossa aula, né? Que é o mais importante. Página de número 6. Página de número 6. Ainda estamos falando da importância do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento promete, profetiza o quê? O nascimento e as vindas de Jesus, as duas vindas, tanto a primeira como a segunda, os grandes sofrimentos de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, o milênio, novos céus, nova terra, a eternidade. Deixa eu dar aqui um rápido esclarecimento. Muitos crentes cristãos pensam que só o Novo Testamento é que trata de profecias, não é? Trata de eventos que vão acontecer no futuro, mas é um grande engano, né? O Antigo Testamento, ele é recheadíssimo, recheadíssimo de profecias, né? E algumas delas são confirmadas ou repetidas dentro do contexto do Novo Testamento. Está aí no número 2, a importância do Antigo Testamento. Não há como mensurar essa importância, ou seja, não tem como medir a importância do Antigo Testamento. Ela é imensurável, impossível de eu e você medirmos. A maior dela é a existência do Novo Testamento.
Não haveria a nova aliança sem a antiga, porque o Novo Testamento precisa ser composto puramente de cumprimentos das profecias, das promessas do Antigo Testamento. Então, tudo, prestem bem atenção, eu creio que eu já falei isso nas duas últimas aulas. Tudo que nós vemos, lemos, constatamos no Antigo Testamento tem consequência direta do Antigo Testamento. Eu creio que eu falei isso na aula passada. Nós temos que ter muito cuidado que nem todo o conteúdo do Antigo Testamento ele pode ser considerado para nós cristãos nos dias de hoje. Vamos dizer que 80%, anotem aí, 80% do Antigo Testamento ele é válido para o nosso uso nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento. Porém, 20%, que é uma quantidade pequena, não podemos dar validade de uso. Vamos lá. O que está dentro, o que estaria dentro destes 80% que podemos dizer, eu posso dar validade, eu posso dar prática dentro dos tempos do Novo Testamento. Creio que já falei, mas se falei, nunca é demais repetir a explicação e a advertência. Tudo que Jesus Cristo confirmou lá do Antigo Testamento, tudo que o apóstolo Paulo confirmou lá do Antigo Testamento, e tudo que os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas também confirmaram, trazidos lá do Antigo Testamento. Então, não é complicado você entender o que é, qual é o critério que usamos para entender a validade do Antigo dentro do Novo Testamento. Ó, se o Senhor Jesus confirmou, se o apóstolo Paulo confirmou dentro das suas 13 epístolas, e se os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmaram em suas epístolas, então fechou. Ou seja, isto significa que o que lemos no Antigo é válido no Novo. Agora, preste atenção. Se em momento algum Jesus, Paulo e esses 4 apóstolos no Novo Testamento não confirmam nada lá de trás do Antigo, então o uso fica unicamente restrito ao tempo do Antigo Testamento, entenderam? E à nação de Israel. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Isso é uma regrinha muito prática, mas você tem que memorizar esta regra, sempre fazendo esta pergunta, tá? Você está lendo lá o Antigo Testamento, aí tem um ensino. Aí você para e faz a seguinte pergunta: este ensino que eu estou lendo aqui, no Antigo Testamento, tem confirmação por parte do Senhor Jesus, por parte do apóstolo Paulo e por parte dos outros 4 apóstolos aqui no Novo Testamento ou lá no Novo Testamento? Quem são os outros 4 apóstolos? Pedro, Tiago, João e Judas. Por quê? Pedro, Tiago, João e Judas. É fácil, porque eles são autores de epístolas, não é? De cartas que levam o seu nome. Vamos conferir? Por que Pedro? Por causa da primeira e segunda carta de Pedro. Confere? Confere ou não? Por causa da primeira e segunda carta de Pedro. Por que João? Por causa das suas 3 epístolas. Primeira, segunda e terceira carta ou epístola de João. Porque Tiago? Porque ele tem uma epístola que traz o seu nome, a epístola a Tiago, a carta a Tiago. E por que Judas? Porque também Judas escreveu pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, uma epístola ou uma carta que leva o seu nome. Importantíssimo isso, tá? Então, se você usar esse critério, não vai ter errada, entendeu? Então, você está estudando
o Antigo Testamento, aí, digamos, vai encontrar sobre purificação. Um exemplo, só um exemplo. Purificação, tá? Como é que eu tenho certeza que o ensino sobre a purificação está dentro do conteúdo do Novo Testamento e podemos vivê-lo na nossa vida? Aí eu tenho que pegar a peneira. Jesus confirmou? Paulo, o apóstolo, confirmou nas suas 3 epístolas? Pedro, Tiago, João e Judas confirmaram? Sim, amém. Então está dentro do conteúdo do Novo Testamento. Não confirmaram? Sai fora. Por quê? Porque só serviu para o tempo do Antigo Testamento e para a nação de Israel. Alguma dúvida? Está bem claro? Isso não pode ser esquecido. Não pode. Isso aí é uma tabuada. Vamos tomar em conta isso como fosse uma tabuada. Não tem como errar. Como é que eu sei, pastor, que o ensino do antigo serve para o novo? Seguindo essa tabuada que eu estou passando a vocês. Mas da onde o senhor está tirando essa tabuada? Faz parte das leis da hermenêutica e da exegese bíblica. Eu não me lembro, acredito que sim, que eu tenha postado no grupo bons livros sobre hermenêutica. Se eu já postei, vou postar de novo. Que vale a pena, vale. Pelo menos você adquirir um livro que seja básico sobre hermenêutica e exegese, ou seja, a arte de interpretar corretamente o texto sagrado, que você então vai encontrar essas leis básicas. Sim. Posta para nós lá, quando possível, o senhor posta para nós, depois da aula. Isso. Eu acredito que eu já tenha feito, mas não custa nada fazer pela segunda vez. Sim. Pastor, é aí que os homossexuais baseiam o que eles dizem que não é pecado, porque foi só no Antigo Testamento a respeito... Isto, exatissimamente. Se lá no Antigo Testamento a Escritura Sagrada combate, compreende, irmã Ronilca, com veemência, com garra, com convicção, o homossexualismo, vamos ver o que o Novo Testamento diz. Vamos ver as palavras de Jesus nos 4 evangelhos. Vamos ver o apóstolo Paulo nas suas 13 cartas. Vamos analisar direitinho o que Pedro, nas suas 2 cartas, Tiago na sua carta, Judas na sua carta e João nas 3. O que eles falam sobre isso? Eles são, repito, unânimes, eles batem pesado nesta tecla, né? Confirmando que a prática do homossexualismo tanto era uma aberração lá no tempo do Antigo Testamento, como se continua sendo, né, uma aberração nos dias de hoje, nos tempos do Novo Testamento. Agora, a guarda do sábado, um exemplo, outro exemplo, só para a gente passar a página e avançar. A guarda do sábado, ela é válida para nós cristãos nos dias de hoje? Não, não é válido. O próprio Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor do próprio sábado. Uma vez que Jesus coloca isso, quebrou tudo. Tanto que vocês não vão ver Paulo tocando nessa tecla, em momento nenhum. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Judas. Jesus é o suficiente. Se Jesus bateu nessa tecla, bateu o martelo, acabou. Não tem como você questionar se os demais apóstolos chegaram a tocar nesta tecla ou neste assunto. Uma vez que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, isso quer dizer o seguinte, não tem, o uso do sábado não é válido para a igreja, é válido somente como um vínculo, um sinal, ok? Entre Deus e a nação de Israel. Comer carne de porco. Se a gente fosse olhar a quantidade de cristãos, pastores, estão comendo carne de porco, está indo tudo em pecado. Né? Comendo lá os seus pork ribs, né? E assim por diante. Mas a proibição de comer carne de porco ficou restrita a quem? Aos judeus, à nação de Israel, porque é um vínculo, é um sinal entre Deus e a nação de Israel. Então isso tem que ser tudo muito considerado. Não é? Texto fora de contexto, sem dúvida nenhuma, geram pretextos. Vamos lá. Número 3, a veracidade do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento é verdadeiro. O próprio Cristo comprovou essa verdade. Lucas 24, 44, 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos lá. Se alguém se lembrar o que é isso aqui, eu com alegria, como? Com o peito cheio de alegria, vou dar 75 pontões. Ó, lei, profetas e salmos. O que é isso? A que está se referindo? O áudio da irmã Angelina tá ruim hoje. Os dois livros que foram escritos antes da Bíblia? Não, bateu na trave, bateu longe. Lei, profetas e salmos. O que isso significa? Não. Se alguém aí tivesse pego a apostila, não sei se alguém chegou a pegar a apostila durante a semana, a resposta estaria aqui, ó, na pontinha da língua. Pastor, eu não estou entendendo a pergunta, pastor. Você quer saber os livros? Ou como que é? Preste atenção. Quando eu falo lei, salmos e profetas, eu estou me referindo a exatamente a quê? Quando eu falo lei, salmos e profetas, eu estou me referindo exatamente a quê? A um porquê que eu estou mencionando essas três partes do Antigo Testamento. E ainda ninguém pescou. Tem gente soprando aqui para mim, pastor. Deixa Deus soprar sobre ele, minha irmã. Deixa Deus soprar sobre ele. Lei. Ninguém conseguiu pegar. Ai, ai, ai. São as três divisões da Bíblia hebraica. E é o próprio Antigo Testamento. Anote aí. Lei, salmos e profetas são as três divisões da Bíblia hebraica ou do próprio Antigo Testamento. Se alguém aqui pegou a apostila durante a semana, ia se lembrar rapidinho, mas talvez eu possa estar enganado. Eu acho que alguém não teve ainda. Sim. O Antigo Testamento dos judeus tem 39 livros igual ao nosso, não é livros, né? É completo, uma história só, né? Não, são livros. Yes, são livros iguaizinhos. Mas são 39 livros? Iguaizinhos ao nosso, iguaizinhos. Só muda a questão das divisões. As divisões são diferentes. A Bíblia hebraica é dividida em três partes: lei, salmos e profetas. Yes. É a única diferenciação. Agora, o conteúdo é exatamente o mesmo. Procura não se esquecer disso, tá, meu irmão? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Vamos lá. Então, vamos mudar a ficha agora para o Novo Testamento, tá? Assim, deixa eu só fechar essa parte aqui. Resumiríamos o Antigo Testamento como a sua palavra, a saber, profecias. Assim como fez o apóstolo Pedro quando ensinou, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É muito importante, muita atenção aqui, por favor, nós diferenciarmos os significados das palavras no contexto bíblico. É certo que esta palavra profecia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, está falando de quê? De previsões de fatos que estariam acontecendo no futuro. Mas também essa palavra profecia tem um segundo significado que não pode ser esquecido.
E vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Peço que algum irmão, algum de vocês, abra o áudio e leia para nós em voz alta. Irmã Ilana, voltou? Foi agora. Voltou de novo, irmã Ilana, e está na telinha pequena. Ô, irmã Ilana, a senhora fica pequena demais na telinha do celular, né? Mas ora a Deus que a senhora volte para a tela grande. Acabei de chegar, vou botar no computador agora. Tranquilo. A senhora fica com todo respeito, parece uma menininha de 13 anos, desculpe. Quando a senhora entra na tela grande, já muda, a senhora fica grande. Vamos lá, alguém pode ler para mim Provérbios 29, 18? Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Uma tradução um pouquinho diferente da nossa irmã Ronilca, deve ser uma paráfrase, não é? Ela não é uma tradução tradicional. Ok, perfeito. Então a irmã leu uma paráfrase, eu gostaria que alguém lesse numa tradução mais tradicional, por favor. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Perfeito, irmã Amanda. Não havendo profecia. Excelente. O que significa aí profecia? Palavra inspirada e revelada da parte de Deus. Então a palavra profecia na Bíblia tem três significados. Dom espiritual temporário. Primeiro significado que todo mundo tem em mente. Dom espiritual temporário. Palavra inspirada e revelada. Que se trata, então, da própria Escritura Sagrada, palavra inspirada e revelada, aí se trata dos 66 livros da Sagrada Escritura, e terceiro significado de profecia, fato, previsão ou acontecimento do futuro. Fato, previsão ou acontecimento, do futuro. Então, consequentemente, a palavra profecia, nesse texto de 2 de Pedro 1:21, tem dois significados. Previsão, fato, acontecimento do futuro e palavra inspirada, palavra revelada. Anotado? Isso é importante para facilitar... 2 de Pedro o quê, pastor? Hein? 2 de Pedro 1:21. Está na apostila. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, esse texto que fala por que a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Ou seja, aí entram os dois significados que eu acabei de falar. Aí eu posso traduzir. Porque a palavra inspirada e revelada nunca foi produzida por vontade de homem algum, ou a previsão, o acontecimento futuro nunca foi revelado por homem algum. Perfeito. Vamos lá, então, mudando a ficha para o Novo Testamento. O objetivo do Novo Testamento não é seguro alguém tentar explicar por si só um assunto desta natureza. Bíblia Nova Versão Internacional. Muito boa pergunta da nossa irmã Flávia Pitol. Eu peço que vocês anotem aí e, se quiserem, eu depois posso postar no grupo. Eu tenho um estudo sobre essa situação. Em 1978, um grupo de pastores, bispos católicos, líderes do espiritismo kardecista, líderes do budismo e até do islamismo e de outras seitas se reuniram em Nova York e em Chicago com o objetivo de produzirem uma tradução ecumênica que pudesse satisfazer todas estas religiões ao mesmo tempo. Causou, claro, uma polêmica muito grande no meio evangélico. Os evangélicos mais
tradicionais, como batistas, metodistas, presbiterianos, não aceitaram. Já alguns outros, como uma parte das Assembleias de Deus, Igreja Congregacional e outras denominações aderiram à ideia. Resultado, foi criada a versão em inglês New International Version, ou NIV, ou NIV. Em inglês ela não ficou tão distorcida em comparação em português e espanhol. Português e espanhol ficou um desastre. Italiano nem se fala. Mas em inglês se salva um pouco. Para título de estudo bíblico, entendam e anotem, eu não recomendo, para estudo bíblico, eu não recomendo a nova versão internacional, porque ela aborda passagens de cunho ecumênico. Deixa eu dar um exemplo. Lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Na nova versão internacional, quando Jesus está instituindo a ceia, sabe o que ele diz lá no NVI? Este é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão de muitos pecados. Este, quando ele está se referindo ao vinho, ok? Nas versões tradicionais, nós lemos isto é o meu sangue que é derramado para a remissão de vossos pecados. Olha a diferença entre eu dizer este e eu dizer isto. Quando eu digo este, exemplo, aqui eu tenho uma tampa de uma garrafa. Quando eu digo este, então eu estou afirmando que esta tampa é o sangue de Jesus, mas não é. Aqui é uma tampa. Quando Jesus está instituindo a ceia do Senhor, ele pega o pão e o vinho e toma esses dois elementos como símbolo do seu sangue e do seu corpo. O vinho, símbolo do sangue que ele haveria de derramar. O pão, símbolo do corpo que seria machucado na cruz do Calvário. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? É importante que você esteja me entendendo. Ora, se Jesus toma símbolos, se Jesus está tomando símbolos, ele não está falando de literalidade. Mas na NVI, ali é literal. E ali está uma das doutrinas que a Igreja Católica Romana muito honra, que é a doutrina da transubstanciação. Então, quando a NVI diz, este é o meu sangue, ele está querendo dizer o seguinte, que quando o padre está apresentando o copo do vinho ali na Eucaristia, ele está afirmando que ali, automaticamente o vinho está se transformando no sangue de Jesus. Quando o padre está repartindo a hóstia, ele está afirmando que automaticamente a hóstia se torna o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, de forma literal. Alguém aqui, entre vocês, não tenha vergonha de dizer, já foi católico praticante? Quem já foi católico praticante? Isso. Se você se lembra, quando o padre colocava a hóstia na sua boca, você mordia, mastigava? Não, ó. Boca de siri, para derreter na boca, na língua, na verdade, né? Tanto que, ó, desculpe estar fazendo esse gesto um pouco estranho, né? Ó. Aí vem a hóstia, tocava na superfície da língua, você, ó, e dissolvia. Se você se lembra, você que foi católico, você se lembra. Dissolvia, por quê? Na cabeça, no ensino do catolicismo, é pecado, é heresia mastigar a hóstia. Você está mastigando o corpo de Jesus. Isso é um assassinato, porque eles creem, eles ensinam a transubstanciação, ou seja, a transformação automática do vinho em sangue e da hóstia no corpo literal de Jesus. Enquanto que Lutero, em 1517, quando ele lança a Reforma Protestante, na Alemanha, ele ensina a consubstanciação, consubstanciação, que é o simbolismo
o pão simbolizando o corpo de Jesus quebrado na cruz e o vinho simbolizando o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Resumindo, não estou dizendo para você jogar fora a NVI. Mantenha a NVI para fazer comparações. É interessante. Mas para estudo bíblico, não use. Não use. Para você comparar com 2, 3 outras traduções, é válido. Mas não para estudo bíblico, tá bom? Alguém aqui tem a NVI em casa? Não jogue fora. Não jogue fora. Por favor, não estou pedindo que você faça essa doideira, mas tenha para fazer o quê? Comparações. Boas bíblias de estudo. Vou mostrar agora na telinha. Está lá nos slides. Agora, isso, está aqui. Boas bíblias para estudo bíblico. Almeida Corrigida Fiel, versão 1969 ou 2009. Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Corrigida ARC, versão 1969-2009. Depois temos a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica, mas uma tradução especial, tá? Depois temos, deixa eu ver aqui, particularmente essas aqui, ó. Então, ACF, Almeida Corrigida Fiel. ARA, Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Corrigida, ARC e a Bíblia de Jerusalém. Então, teremos 4 boas traduções, não estou falando de Bíblia, porque se confunde muito, Bíblia de estudo e comentários, Bíblia de estudo e traduções. Uma coisa são traduções e outra coisa é Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo, ela é conhecida pelo seu tipo de comentários, entende? Pelos seus comentários. Se é um comentário arqueológico, se é um comentário homilético, se é um comentário de teologia sistemática e assim por diante, tá? Agora, as traduções é o outro assunto, é a qualidade da tradução em trazer o hebraico, aramaico e o grego koiné na língua corrente, no nosso caso, na língua portuguesa. Essa listinha aqui eu já enviei para vocês, está lá no grupo, são as traduções em língua portuguesa atualmente conhecidas. Está aqui, ó, a nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje. Outra boa tradução que me esqueci, Peshitta. É caríssima essa tradução. Peshitta, ela é uma tradução que vem direto do hebraico, aramaico e do grego, mas ela é muitinho cara. Você pode encontrá-la no Amazon a $200 em português, $200, porque a qualidade dessa tradução ela é muito boa mesmo. Outra tradução também é a Torá Viva, também é carinha. Está na base de $250 a $300. Se alguém conseguir mais barato, excelente, tá? E as outras que são traduções duvidosas, como a tradução ecumênica da Bíblia, essa aqui é dos Testemunhos de Jeová, tradução no Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a Vetus Latina, a Vulgata, que é uma tradução puramente católica, tá bom? Mas fica então com essas aqui, ó, ACF, ARA, ARC, Bíblia de Jerusalém e a Peshitta. Essas Bíblias, a título de traduções, são excelentes. Vamos voltar então para a apostila? Para continuarmos. Só uma perguntinha, porque eu estava pegando uma aula um dia lá no Brasil e o pastor falou, ele até leu, eu não me lembro qual a versão, mas tem uma Bíblia que, quando fala, né, que a virgem dará à luz ao menino, nessa tradução bíblica, fala, e a jovem dará à luz o menino, aí não tem
como se ela fosse virgem, entendeu? Aí, tipo, Já retorceu li, bastante. já li comentários sérios sobre essa distorção, mas a palavra hebraica para virgem é Behorá. Behorá quer dizer mulher que não teve relações sexuais. E esta palavra aparece só no livro do profeta Isaías 17 vezes. E no texto de Isaías capítulo 7, né, e do capítulo 9, que fala sobre e a virgem conceberá e dará luz, está a palavra hebraica Behorá. Behorá. Sério, irmão? 85? Então tá estourando. Tá fazendo... Irmão Gil que fez um milagre ali, encontrou por 85 na Amazônia. Oh, meu Deus! Então, é porque o irmão colocou a mão no negócio. Domingo, eu vi por ela por $217. Confere, é reais ou dólares? É dólares mesmo? Meu Deus, meu Deus. Então, é a mão do Santo Gil Grijó. Colocou a mão ali, o Amazon respeitou a mão ungida e abaixou. Gente, eu vi domingo de manhã, 200, mas ela tem de 145, mas eu vi a mais cara, $217. Meu Deus! Se quiser, irmão Gil, pega essa de 85. Eu tenho ela. Excelente. Excelente. O irmão vai amar, vai amar. E vai sentir uma diferença da água para o vinho. Ela é em português ou em inglês? Em português, acredito. Eu tenho em inglês, em espanhol e em português. Pouca gente conhece essa tradução, pouca gente. Mas quem pega a Peshitta não deixa mais por nenhuma outra tradução, porque o nível, a qualidade é excepcional. Se você pega o texto hebraico e coloca ao lado da Peshitta, parece que você está lendo literalmente o texto hebraico traduzido ao pé da letra em português. Uma pena que se divulga pouco ou nada sobre esta tradução, porque ela é cara. Ela realmente é um pouco mais cara, 30%, 40% mais cara em comparação às demais Bíblias em português, que são muito mais usadas e divulgadas. Vamos lá. Vamos ao objetivo do Novo Testamento. Não é seguro, repito, alguém tentar explicar por si só um assunto dessa natureza. Ninguém é melhor do que o próprio Novo Testamento para responder tão importantes perguntas, porque até então a melhor forma de interpretação da Bíblia é usar a própria Bíblia para interpretar ela mesma. Assim, livraríamos de elaborar uma interpretação que nos enquadra de qualquer jeito. Nós poderíamos encontrar mais de 50 versículos com uma variedade de escritores sacros para responder essa pergunta. 2 versículos já seriam suficientes, mas para deixar bem clara essa realidade, inserimos 10 textos bíblicos, preste bem atenção. Textos claros que nem dependem de interpretações. Então, esses textos que você está vendo aqui são textos que não dependem de eu entrar num dicionário bíblico, num comentário bíblico, numa concordância bíblica para adquirir, para ter uma interpretação fluida. Vamos lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem pode me dizer o que este texto está querendo nos dizer? Vamos lá, vamos fazer uma avaliação bem rápida, bem rápida. O que você está entendendo o que está lendo? Vamos lá. Esse texto de Efésios 4:10. Alguém falou alguma coisa? Que Jesus subiu e desceu para a terra, ele desceu para a terra e subiu de volta para o céu. Isto, perfeito, Angelina. Não tem mistério esse texto. O outro texto. E cumprindo-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. O que você entende desse texto? E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Vamos lá, o que você entende desse texto? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. A prisão de Jesus? Não necessariamente. Presta atenção, ó. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Vamos lá. Com respeito ao pastor Anderson, está perfeito. Está certo, está ligado a Jesus. Mas a que evento?
da vida de Jesus. Não necessariamente a sua prisão. Alguém entendeu o que diz esse texto? Quando Jesus foi crucificado, os romanos estavam lá olhando Jesus na cruz. Quase perto. Tá faltando pouco, Angelina. Tá Os soldados? vai. Não, A crucificação entre os dois ladrões, pastor? exatissimamente. A crucificação entre os dois ladrões. Oh, meu Deus. Custou sair o negócio. Se não é a irmã Ronilca salvando a lavoura, a gente ia naufragar aqui hoje. Meu Deus. É o sopro. É o sopro, né? É o sopro. Irmã Ronilda hoje está sendo assessorada pelo segundo Paracleto. Eu já sei até o nome, eu não vou dizer o nome por respeito, né? Mas ela tem alguém que está soprando, igualzinho o Espírito Santo. Está soprando bem, mas tá certo. A senhora tem 2 paracletos aí do seu lado, o Espírito Santo e o outro paracleto que nós conhecemos muito bem, graças a Deus. Mas vamos lá. Número 3. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. A que se refere esse texto? Quando Jesus ressuscitou? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos que saber o que nós A estamos lendo. promessa de que Jesus a promessa que Deus fez lá para Adão e Eva, que ia pisar na cabeça da serpente, que veria Não o necessariamente. homem vindo da mulher. Não necessariamente. Nós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais. A resposta está dentro do próprio versículo. A resposta, se você está lendo com atenção, está dentro do próprio versículo. Está dentro do próprio versículo. Isso que é bem curioso, né? Está dentro do próprio versículo. A promessa que foi feita. Não. Deus Vai morder vocês. A resposta, eu repito uma vez mais, se você ler com atenção, está dentro exatamente do próprio versículo. Pode falar. Aos apóstolos. Não. Que fez Abraão? Não. Foi uma promessa, com certeza, feita lá no passado, mas é uma promessa ligada a Jesus, porém referindo-se a um evento que se cumpriu ao pé da letra na vida de Jesus. Isaías, capítulo. Vocês não estão prestando atenção no texto. Olha o que o texto diz, eu vou repetir de novo. O texto já traz a resposta. E nós nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Que promessa é essa? O texto já traz a resposta. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Oh, que difícil! A ressurreição de Cristo. O Antigo Testamento traz dezenas de profecias falando sobre a ressurreição de Jesus. Dezenas. A mais famosa do Antigo Testamento é o Salmo 16. Se quiser anotar, o Salmo 16 é a mais importante, a famosa profecia do Antigo Testamento que se refere, né, à ressurreição do Senhor Jesus. Número 4. Então, vamos aqui acompanhar que é importante. Isso aqui está sendo um bom teste para nós avaliarmos se estamos entendendo bem o que estamos lendo. Número 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A que esse texto se refere? A vinda do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Perfeito. Número 5. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A que se refere esse texto? A morte de Cristo.
Não, não. Se refere a um acontecimento muito importante do ministério do Senhor Jesus. Muito importante. Que até gerou uma certa polêmica. Não estão se lembrando? Uau! Você que está lendo, aliás, assistindo aquela minissérie The Chosen, tem um episódio ali que mostra detalhadamente o negócio. O primeiro milagre de Jesus? Não. Vocês não estão assistindo realmente a minissérie Chosen. Se estivesse assistindo, vocês iam se lembrar. Quando Jesus foi expulso? Da onde? De Nazaré. Ai, irmão Elton, graças a Deus. Quando Jesus foi expulso da sinagoga de Nazaré, ele estava lendo uma porção do livro do profeta Isaías, né? E ele mesmo disse: hoje esta escritura acaba de se cumprir entre vós. Oh, meu Deus, vocês não podem se esquecer disso, não, né? Olha a necessidade de estar lendo constantemente a Escritura Sagrada e procurando reter alguns pontos importantes. Número 5. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. O que você entendeu desse texto? Vamos lá. Ai. Não. A morte A morte de quem? De quem? dos meninos. Dos meninos, qual? Os meninos de rua do Rio de Janeiro, dos meninos de São Paulo? A matança dos inocentes. A matança dos inocentes. Oi, Mailana! Só por causa disso eu vou dar 50 para a senhora se animar. Ô, papai do céu! Oh, irmã Helena acordou. Não estou dizendo que ela está dormindo. Ela se despertou, irmã Helena. Vou dar 50 para a senhora. Meu Deus, a matança dos inocentes. Isto, quando Herodes, né, decidiu eliminar as crianças de 3 anos, os homens, né, as crianças homens de 3 anos para baixo. Número 7. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Esse texto se refere a quê? Este texto de João 15, 25 se refere a quê? Para que se cumpra o que está escrito na lei? Não necessariamente. Não necessariamente. Se refere a um evento. A crucificação? Não. A guarda do sábado. Não. Eu acredito porque que vocês já ele devem... veio para os judeus rejeitado por ele. Não. Vamos ao Salmo 35, verso 19 e ao Salmo... Como? A combinação? Não. Vamos ao Salmo 35, verso 19. Salmo 35, verso 19. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos, os que sem causa me odeiam. Esse é um salmo que Davi escreveu, falando de que ele estava sendo durissimamente perseguido pelo seu sogro Saul. Mas lembre-se que muitos dos episódios que aconteceram na vida de Davi têm um reflexo profético de cumprimento na pessoa do próprio Senhor Jesus. A gente vê isso com mais clareza no Salmo 69, verso 4. Salmo 69, verso 4. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Então observa aqui, este texto que acabamos de ler, não é? Esse texto de João 15, 25, ele está se tratando de
algo que profeticamente havia sido dito lá no livro dos Salmos, ou seja, que Davi estaria sofrendo tamanha perseguição da parte do seu sogro, algo semelhantemente ocorreria com um descendente de Davi, que foi o quê? Jesus. Jesus também foi duramente perseguido, duramente odiado. Irmã Bernadette caiu na conexão. Vamos lá passar para o próximo? 8. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir. O que vocês entendem desse texto? Falando de Jesus. Falando. Hein? É Jesus falando dele mesmo. Dele mesmo. Mas sobre o que exatamente? Sobre o quê? Da lei, os profetas, que ele não veio abrogar, que ele não veio desfazer a lei, mas ele veio cumprir toda ela em si. Isto. Com a base da lei. A lei, ela repousava sobre quê? Sobre mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças. Qual era a base da lei? Era mandamento, preceito, estatuto, ordenanças. Mas desses 4, qual era o principal? Mandamento. Os 10 mandamentos. Amor. Não. As 613 leis. 613 mandamentos, não leis. 613 mandamentos. Então, Jesus aqui está se referindo que ele foi o único que pôde cumprir os 613 mandamentos. Para pensar. É fácil cumprir 613 mandamentos? Humanamente impossível. Impossível. Mas Jesus cumpriu. E por isso que ele disse com essa autoridade: eu não vim para abrogar ou destruir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la. Vamos lá, número 9. Então, pastor, só uma pergunta. Então, no início era 603 mandamentos, reduziram para 10 e Jesus... 613 mandamentos, depois reduziu para 10 e depois Jesus reduziu para 2. E depois a 1. 613, 10, 2 Tem nosso ninho para fora não, menina. Alguém está com áudio não tem aberto. Nada. Ok, isto, obrigado. Alguém acidentalmente deixou. Entenderam, irmão? 613, chegou a 10, 2, 1. Na verdade, os 10 já existiam, né? Que foi o decálogo. Mas se você estudar o decálogo, os 10 mandamentos, eles se desdobram em 613. Mas Deus chegou à conclusão que os 613 era impossível. Os 10, complicado. 2 ficou complicado. E aí Jesus reduz para 1. Amar a Deus sobre todas as coisas? Isto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro 2, cumpro 10, mas não consigo cumprir os 613. É humanamente impossível e só Jesus realmente pôde fazê-lo. Número 9, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. Aqui Jesus se refere, aqui é Jesus falando, claro, mas ele está se referindo a quê? Não necessariamente. Tem um nome, tem um evento na história. Apocalipse. Não necessariamente. Tem um nome específico na história bíblica. Se esqueceram, gente? Hein? Juízo final. Não necessariamente. Estudamos tribulação. Tribulação. Ô, papai, tá agarrado o negócio, não sai. Tribulação. Tribulação. Aí está se referindo ao período dos 7 anos da tribulação. E por fim, número 10. Por isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, 36. A que se refere isso? O que você entende? Crucificação. A lança que foi esqueci a palavra, gente, que foi agarrou, irmã Amanda. Ei, irmã Amanda. Que foi enfiada no Senhor enquanto ele estava
sendo crucificado, os ladrões foram quebrar a perna dele e ele não foi quebrado a perna, ele foi transpassado, né, com uma lança e saiu água dele. Perfeito. Na verdade, a irmã Amanda avançou 16 versículos, né? Porque a lança aparece no verso 20. Né? Em João 19, 20, a lança perfura o lado de Jesus. Isso. E diz a Escritura que sai água e sangue. Aí sim, lá no versículo 36, vem a Escritura que diz: por isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura e que nenhum dos seus ossos será quebrado. No verso 30, os soldados romanos vêm e começam a quebrar os ossos dos 2 ladrões, que era um processo normal para apressar a morte. Mas quando chegam a Jesus, eles se dão conta que Jesus já estava morto. Entendeu? Porque os seus ossos não seriam quebrados, porque o Salmo 16 diz claramente: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque Jesus já falecera bem antes que os soldados romanos viessem, quebrassem seus ossos, né, para apressarem a sua morte. Perfeito, excelente. Fizemos aqui um excelente teste de recapitulação. Sugiro vocês lerem um pouquinho mais. Tem tanto a Escritura como também os textos bíblicos. Bom, caros leitores, aqui eu continuo falando. Desculpe-me, por favor, sei que não é necessário, mas mesmo assim eu vou elaborar uma frase para resumir esses 10 versículos, os versículos que acabamos de falar. O objetivo principal do Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo. Assim, a humanidade pode ser beneficiada com as bênçãos celestiais e com a salvação de sua alma. Virando a página, a importância do Novo Testamento. Não há também como medir essa importância, ela é infinita. A maior dela é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, para que o mundo possa ser beneficiado, porque assim mostra que Deus é verdadeiro. A maior promessa, literalmente, do Novo Testamento na Velha Aliança está em Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E com os cumprimentos das promessas de Deus são beneficiados o próprio Deus, a igreja e o mundo, que tem a oportunidade de se salvar. A veracidade do Antigo Testamento. Quem disse a nova aliança é verdadeira é o próprio Antigo Testamento. Se realmente o Novo Testamento cumpre as profecias do Antigo, ele é verdadeiro. Todavia, quanto a esse assunto, o próprio Cristo comprovou em Lucas 24, 44, 45 e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Antigo Testamento, ponto número 6. Na Bíblia protestante, quando eu falo a Bíblia protestante, ela é a mesma, semelhante à Bíblia hebraica, 39 livros. É um conjunto de 39 livros escritos pelos principais representantes de Deus entre os israelitas, sendo eles profetas, sacerdotes, reis, líderes israelenses. Alô? Eu já falei alguma coisa sobre esse assunto, quero trazê-lo à tona, é importante. Reis, profetas e sacerdotes. Alô? Reis, profetas e sacerdotes foram principais personagens do Antigo Testamento. Com respeito ao Espírito Santo, preste atenção na minha pergunta. Com respeito ao Espírito Santo, o que deles aprendemos e o que eles tipológica e profeticamente nos ensinam? Vou melhorar a pergunta. Quando eu estudo o Antigo Testamento, eu descubro que um grande grupo de reis, profetas e sacerdotes desempenharam missões e ministérios bem claros e específicos em lugares e tempos específicos. Mas havia uma relação, um relacionamento bem diferente entre essas 3 classes de pessoas e o Espírito Santo, sendo esses 3, reis, profetas e sacerdotes, tipos, ou seja, eles estavam apontando para algo que iria acontecer de maneira muito mais definida no futuro em relação ao próprio Espírito Santo. Vamos lá, alguém se lembra disso? Ou não?
Olha, o silêncio pergunta, até paralisou Repete a pergunta. Reis, profetas e sacerdotes. Esses 3 tipos de pessoas foram muito importantes no desenvolvimento da história do Antigo Testamento. O que o que aprendemos dos reis, profetas e sacerdotes com relação ao seu relacionamento com o Espírito Santo? Que o Espírito Santo, ele não residia nos homens. Que o Espírito Santo não residia nos homens no Velho Testamento, só nos reis, profetas e sacerdotes. Excelente, irmã Robiane. Maravilha, irmã Robiane. Oh, meu Deus! Estou com a vontade de comprar um bolo e mandar para a senhora, para agradecer a Deus essa resposta. Sério, irmã? Eu sei que ainda não é o seu aniversário, mas estou com a vontade de comprar um bolo e mandar pelo... Não sei se vai chegar inteiro, né? Para a senhora, seu esposo e seus filhos comerem. Anote aí. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não residia nos homens. Somente residia sobre reis, profetas e sacerdotes, somente, e por um tempo específico, para que eles cumprissem uma missão específica e num local específico. Quando este tempo e a missão acabavam, o Espírito Santo se retirava deles, provando que o Espírito Santo não residia, não morava sobre os homens, mas residia para cumprir uma missão específica no local e no tempo específico. Acabou a missão, acabou o tempo, tchum, o Espírito Santo ia embora. O Espírito Santo estava no meio do povo, mas não residia no meio do povo. Qual era o ato simbólico? Iniciava o ministério de um rei, de um profeta ou de um sacerdote, querendo dizer que a partir daquele ato simbólico, o Espírito Santo estava residindo sobre aquele rei, sobre aquele profeta, sobre aquele sacerdote. Qual é a unção com óleo? A unção com óleo. Olha só, a unção com óleo. A unção com óleo. Com óleo, exato. Então, a unção com óleo era o ato, como alguém diz nos dias de hoje, mas o correto é dizer, aquele foi, de fato, um ato profético. Por quê? Porque estava apontando para algo que ia acontecer hoje, que é a residência do Espírito Santo. Aí, por não entenderem biblicamente a coisa, olha a confusão. É muito normal, irmãos, não se assustem. Talvez você já tenha visto muito isso. Você vê separação de obreiros, derramando óleo na cabeça. Mas como? Jesus não ensinou isso. Nem o apóstolo Paulo. Estão me acompanhando? Nem Pedro, Tiago, João e Judas. Opa! Estão se usando parâmetros exclusivos da velha aliança, que não se repetem, e não se confirmam na nova aliança. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? São parâmetros de uso exclusivo do Antigo Testamento, porque se fossem para ser usados hoje, observem, que dificuldade teria Jesus em orientar os discípulos, não é? Em dizer, olha, vão lá e na separação de obreiros, pega e derrame o azeite ou óleo na cabeça. Ou que dificuldade teria o apóstolo Paulo para orientar? Ele escreveu 13 cartas. Alguém está me entendendo? Ele escreveu 13, não teria nenhuma dificuldade para orientar e dizer, quando você separar um presbítero, um evangelista, um pastor, taca-lhe óleo na cabeça. A mesma coisa Pedro, Tiago, João e Judas, eles não teriam nenhuma dificuldade, uma vez que o Espírito Santo estaria inspirando-os a darem esta orientação. Mas muito pelo contrário. Nem Jesus confirma essa prática junto dos discípulos. Nem Paulo confirma esta prática
nas suas 13 cartas. E muito menos Pedro, Tiago, João e Judas. E aí, pastor? E agora? É uma distorção. Quem faz isso está distorcendo a Bíblia. É uma distorção bíblica. Não é um pecado, mas é uma distorção. Quando você sabe que é uma distorção e insiste na prática, aí muda o aspecto. Aí se torna pecado. E se você insiste nessa prática de pecado, já sabendo que é uma distorção, aí você está indo no caminho da heresia, do misticismo que desencadeia a heresia. Peraí, então, biblicamente, não é que eu queira ser polêmico, mas vamos ser bíblicos. Qual é hoje, a função da unção com óleo? Só existe uma única função. Alguém sabe? Cura dos enfermos. Para a cura dos enfermos. Para a cura dos enfermos. Não existe outra função. Me preocupa. Vejo hoje em algumas igrejas, e não é uma crítica, é uma preocupação que eu tenho, de pastores que ficam distribuindo frasquinhos de azeite por distribuir. Leve um frasquinho aqui do azeite ungido e vai lá, coloque na sua casa, nas paredes, no chão, na sua televisão, no seu carro novo, na sua casa. Peraí, tem alguma coisa errada. Aonde eu leio que Jesus deu essa orientação? Irmã Flávia. Fica tranquilo. Fica tranquilo, irmã Flávia. Mas aí, vamos fazer essa pergunta. Aonde eu vejo Jesus dando essa orientação? Aonde eu leio o apóstolo Paulo dando essa orientação? Estão me entendendo, gente? Aonde eu leio Pedro, Tiago, João e Judas dando esta orientação? Não leio em nenhum lugar do Novo Testamento. Sabe de onde vem isso? Da má interpretação do Antigo Testamento. Vai lá no capítulo, presta atenção, anota aí, anote. Tem que ser anotado. Se você não anotar, vai dar problema. Capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro do Êxodo. Capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro do Êxodo. Ali você vai ler com todas as letras. O quê? Que os utensílios do tabernáculo, antes de eles serem colocados em prática ou em funcionamento, receberam da parte de Deus a ordem de todos serem ungidos com óleo. Tudo foi ungido com óleo. Inclusive Arão, os sacerdotes e seus filhos. Mas é o único caso na Bíblia. É o único. Anote isso aí. Isso é interessantíssimo. É o único caso na Bíblia. Não se repete. Nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 vezes. Só teve uma única vez. Mas aí temos o problema. Pego esse texto, esses 4 capítulos, Êxodo 25, 26, 27 e 28, de forma isolada e joga para os dias de hoje. Aí dá problema. Isso é uma distorção bíblica. Não se ungem coisas, não se ungem objetos, em nome de Êxodo 25, 26, 27 e 28. Alguém está me entendendo, gente? Porque Jesus não confirma essa prática. Alô? O apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas, não confirma essa prática. E os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas não confirmam essa prática. Mas pastor, porque o senhor está insistindo? Isto faz parte das leis da hermenêutica bíblica. Texto fora de contexto gera pretexto. Tem que ter muito cuidado. Mas o irmão está usando de fé, mas até houve a cura. A cura é mediante a fé, não é mediante as demonstrações externas. Embora, repito, biblicamente, a única função do azeite ou do óleo no Novo Testamento é para a cura de enfermidades. Vamos à base bíblica? Só tem 2 bases bíblicas. Só tem 2? Não tem mais do que 2, não?
Só tem duas. Marcos capítulo 6, verso 12 e 13. Marcos 6, 12 e 13. Vamos à primeira base? Talvez alguém aqui pode estar ficando um pouco chocado com o que eu estou dizendo, mas eu estou falando da Bíblia, não estou falando do que eu penso. É muito fácil a gente defender aquilo que pensa ou acha, mas eu não estou aqui para defender aquilo que eu penso ou que eu acho. Estou aqui para expor o que a Bíblia acha, o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos orienta para aplicarmos de forma correta. Mas, pastor, eu aprendi assim, assado. Ok, então vamos avaliar se o que você aprendeu bate com o contexto bíblico. Se não bate, tem um probleminha aí de interpretação sério, que tem que ser revisto. Seja quem foi a autoridade mais importante que tenha lhe ensinado, porque nós podemos cometer erros. Eu cometo erros, eu sou muito falho, tenho muito que aprender, meus irmãos, e sinceramente eu não tenho nenhum problema de admitir que eu errei. Não tem nenhum problema. Até ficarei feliz se algum aluno dizer, pastor, o senhor errou nessa abordagem. E eu agradeceria. Se eu erro numa abordagem, me mostra texto e contexto, para que então eu possa ser ajudado por você e eu possa me corrigir. Eu não tenho problema de me retractar, né, publicamente. Vamos lá. Marcos 6, 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Verso 12. Agora o 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa é a primeira referência bíblica do uso da unção com óleo no Novo Testamento. Segunda referência a gente já conhece. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Ó, o que diz a Bíblia? Chamem quem? Os diáconos. Chamem as missionárias. Chamem as diaconisas. Chamem as apóstolas. Chama quem? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Está chamando quem? Os anciãos. Anciãos, presbíteros, pastores, evangelistas. Aí, cara, os presbíteros aí tem um aspecto bem amplo. Entram aí os pastores, evangelistas, anciãos. Pastores, evangelistas, presbíteros, anciãos. Mas, pastor, eu já vi diácono ungir. E o camarada foi curado. Foi curado pela fé. Mas não foi em obediência ao que a Bíblia orienta. A Bíblia é clara. Alô? A Bíblia é clara. A Bíblia não é discriminação, não. Isso chama-se ato de leitura e de obediência. Se a Bíblia diz presbítero, é o presbítero. Ou seja, o evangelista, o pastor, o presbítero que foi chamado para ungir. Mas e se não tem um diácono? Aliás, se não tem um desses três, só tem um diácono e uma diaconisa, ore para que Deus cure pela oração da fé, sem usar a necessidade da unção com óleo. Porque a unção com óleo representa o poder pleno do Espírito Santo vindo sobre o enfermo. Eu não estou querendo ser polêmico, irmãos, porque hoje existem igrejas que estão tristemente distorcendo isso. E estão ungindo aí. Quando eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, eu fui convidado a ungir vaca. Pastor, acabei de comprar 40 vacas. E vinha com um tanque de azeite para que eu ungisse a cada uma dessas vacas. Irmão, não faço isso. Não, mas o pastor que estava aqui antes fazia. Então, baseado aonde? Me diz na Bíblia. Qual é o profeta, o sacerdote que fez isso? Me diz ali. Me diz aonde Jesus orientou a fazer isso. Me diz na Escritura, onde o apóstolo Paulo orientou a fazer isso. Se você me der um texto, eu estou aqui feliz da vida te agradecendo. O pobrezinho ficou tão sem graça, pastor, não consigo me lembrar. Não, o irmão não vai se lembrar. Porque não existe. Como não existe? Ele ficou tão desesperado. Não, não faz isso comigo, estou falando sério, não existe. Ficamos ali como 2 horas, ele numa angústia, e eu acabei não ungindo as vacas. Não, meu irmão, fala sério. Vamos à Bíblia. Ei,
talvez alguém está usando um outro livro paralelo à Bíblia, ou interpretando a Bíblia de uma outra forma. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Quando a Bíblia fala conhecimento, é a base. Se hoje os obreiros não entendem a correta interpretação do texto na base da própria Bíblia, meu pai, então o negócio vai ficar muito complicado para avançarmos na compreensão do texto sagrado. Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Alguma pergunta ou alguma abordagem, por favor, pode fazê-lo agora. Eu queria saber qual o motivo do uso do óleo, do azeite, de onde que vem o uso do óleo, do azeite. Eu que acabei de falar agora. No Antigo Testamento... Qual significado? Foi escolhido para ser usado? Porque foi isso, no Antigo Testamento, o uso do óleo, tipológica, profeticamente, apontava para a residência e a investidura do poder do Espírito Santo, ok? Na cultura judaica, o óleo era como um antisséptico. Ele tinha o poder de afastar, de eliminar as bactérias, de promover a cicatrização sobre as feridas, sobre as infecções, não é? O óleo, ele tinha um poder cicatrizante e curativo, se a gente for olhar pela cultura judaica. Agora, tipológica e profeticamente fala daquele que curaria os nossos corações das feridas, das machucaduras espirituais e morais, que é o próprio poder do Espírito Santo. Mas é o que eu falei agora, irmão Gil. Por, infelizmente, não analisarem o contexto do uso do azeite no Antigo Testamento, que ele é diferente do Novo, se faz o que? A mistura. E se fazendo a mistura, criam-se ou tem se criado distorções, e dessas distorções em até heresias. Então nós temos que ter muito cuidado para não cairmos em misturas. Temos que avaliar texto dentro do seu devido contexto. Não sei se eu estou conseguindo responder bem a sua pergunta, tá? Mas isso aqui tem que ser bem avaliado. Mas, pastor, eu fui ensinado assim. Meu irmão, posso te dar uma sugestão? Se você for ensinado de maneira diferente, pegue a Bíblia e procure fazer as seguintes perguntas. Como eu já falei a você, se você está levando em consideração a nossa humilde abordagem. O que é que Jesus fala sobre isso? O que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas 13 cartas? Pedro, Tiago, João e Judas. Aí você vai ter as respostas. Ainda que eu sei que não vai conseguir do dia para a noite, mas aí você vai avaliar o que é do nosso uso para os dias de hoje e o que é para o uso da nação de Israel para o Antigo Testamento. Perfeito, vamos lá. Pastor. Sim, por favor, adiante. É paralelo esse assunto, mas até a mesma questão do jejum. A Bíblia vai dizer que há castas de demônios que só sai com jejum e oração. Aí, se o demônio manifesta na igreja e ninguém está de jejum, esse demônio não é expulso pela autoridade do nome de Jesus, não? Repita o texto que o irmão acabou de falar, por favor. Jesus disse nas suas palavras que há castas de demônios que só saem em jejum e oração. Há castas. Não são todos os tipos de demônios. Percebeu o texto? Há castas, ou seja, tipos, classes e hierarquias de demônios que são altamente poderosos, que eles não vão se mover dali se não houver o quê? Um ato de contrição. Vamos lá, vamos partir de um princípio. Essa matéria, ela puxa muita coisa, porque a bibliologia, então, ela dá uma viagem dentro de toda a Bíblia e pode até trazer um pouquinho de dor de cabeça para você que está estudando. Qual é a função bíblica do jejum? Vamos lá. Você vai se assustar com as respostas. Vamos procurar responder essa pergunta. Qual é ou quais seriam as funções bíblicas de um jejum?
Vamos lá. Na minha concepção, a função do jejum não é nada menos do que fortalecimento e domínio próprio. Você adquire através desse ato de jejum. Fé em Cristo Jesus, domínio próprio. É um pouquinho mais do que isso. É um pouquinho. O irmão foi muito sincero. Segundo a minha concepção, é a sua concepção, mas em segundo a concepção bíblica, quais seriam as funções do jejum? Vamos lá, se alguém consegue se lembrar. Eita, irmã Flávia, jogou a bola e fez gol. Implica sacrifício. Jejum é sacrifício. Sacrifício para quê? Perfeito, irmã Flávia. Tá no caminho. Quando nós jejuamos, é um sacrifício. Mas qual é o objetivo desse sacrifício? Gente, eu fico um pouco impressionado como as pessoas não têm... Nossa carne? Mas qual o fim maior? Perfeito, irmã Amanda. Perfeito, excelente. Mas a questão da carne é domínio próprio. Sim, mas isso aí são consequências. Mas nós estamos nos esquecendo o final, o objetivo principal de um jejum bíblico. Qual é? Purificação do espírito, pastor? Isso é uma consequência, não é uma causa. Isso é uma consequência, não é uma causa. Gente, a irmã Flávia botou a aproximação de Deus. Relacionamento. Aproximação com Deus. Preste atenção, isso é sério, isso é grave. Hoje, as pessoas são ensinadas a jejuar para obter bens. Eu vou jejuar para ter o meu green card, eu vou jejuar para ter a minha casa própria, eu vou jejuar para ter o meu documento. Ei, não! Isso é heresia. Geralmente as pessoas jejuam para adquirir uma vitória, realmente. Mas temos que mudar o enredo. Eu preciso aprender isso aí. Vamos ao capítulo 58, livro do profeta Isaías. Gente, está lá o manual do uso do jejum bíblico. Será que nem... Porque quando a palavra de Deus fala, em Jesus si próprio já tem todo o poder. No nome de Jesus contém todo o poder para qualquer questão. Mas o jejum não necessariamente... E na minha concepção também, não necessariamente você está de jejum, você expulsará o demônio. Segundo a intimidade que você tiver com Jesus naquele momento, você terá autoridade. Perfeito, irmão. Mas vamos deixar um pouquinho a concepção minha, sua de lado. Assim, ó. Concepção, fica quietinha aqui, ó. Senta aqui do ladinho. Agora vamos trazer a concepção bíblica, tá? Respeito a sua concepção, meu irmão. Respeito o seu conceito. E aquilo que você aprendeu lá atrás. Não estou aqui desmerecendo, não. Mas vamos pegar aquilo que eu e você aprendemos e vamos colocar no molde da Bíblia. Será que está encaixando direitinho com o molde da Bíblia ou tem alguma diferença? Capítulo 58, livro do profeta Isaías. Vamos lá. Qual Isso capítulo? aqui não pode... 58, livro do profeta Isaías. Eu vou ler todo ele é pequeno. Você não pode esquecer esse capítulo. É como você entender o jejum bíblico. Clama a plenos pulmões, Isaías 58:1. Não te detenhas, ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tenho prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Olha... Aí o negócio esquenta a partir do verso 3, presta atenção. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então Deus aqui está dando uma exortação. Ei, vocês estão jejuando por causas erradas. Vocês estão jejuando por serem egoístas. Vocês estão jejuando para ganharem coisas e não para terem relacionamento comigo. E para ter relacionamento comigo, vocês têm que abrir mão de várias coisas. Olha o que diz Deus no versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto.
Seria, versículo 5, olha a pergunta que Deus faz à nação de Israel. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias isso a tu jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o versículo 6, anote aí, ó. Causas, razões, objetivos do jejum bíblico. Soltes as ligaduras da impiedade. Número 1. Desfaças as ataduras da servidão. Número 2. Deixes livres os oprimidos. Número 3. E despedaces todo jugo. Número 4. Então, todo jejum bíblico tem que estar em cima desses 4 princípios. Se está fora, não é bíblico. É qualquer tipo de jejum, menos o bíblico. 7. Porventura não é também. Então, aqui entra a quinta causa. Que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Então, anote aí, os versos 6 e 7 trazem os exatos princípios do jejum bíblico. Interessante isso, né? E quais são as consequências quando nós cumprimos o jejum bíblico? Olha só, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Meu Deus. Verso 9. O céu vai se abrir. Como é? Sim, olha o verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua mão faminta e fartares a tua alma, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Versículo 13, 14, são tudo consequências, mas os versos 6 e 7 trazem os princípios básicos do jejum bíblico. Não conseguimos avançar porque falar de Novo Testamento se abre muito. Vamos deixar o segundo parágrafo para a próxima aula, mas vamos corrigir agora os exercícios. Vamos, 2 de maio, então no dia 2 de maio, se Deus quiser, vamos continuar aqui na página 7, né? Número 6, o Antigo Testamento. Quantos conseguiram biblicamente entenderem a base do jejum bíblico? Alguém conseguiu entender por Isaías 58? Isso é importante. É pouquíssimo ensinado e pouquíssimo conhecido. Talvez não tivemos o suficiente tempo de entrar em muitos detalhes, mas depois, se alguém tiver maiores dúvidas sobre isto, podemos conversar em off, ou você me mandar a sua pergunta em off, porque isso aqui é muito amplo. Eu só dei uma palhinha, só para incomodar a sua curiosidade. Mas tem muito mais por debaixo de tudo isso. Pastor Anderson e depois o irmão Elton, eu preciso corrigir, eu não posso passar das 10. Por favor, me ajudem. Pastor Anderson. É por isso que Jesus adverte os seus discípulos quando eles perguntam por que eles não jejuam. Aí Jesus fala com eles, vai chegar o dia que eles vão precisar de jejuar, como você jejua. Eita, pastor Anderson, tá no espírito. Vou lhe dar um abraço com tapete vermelho aqui em casa. Coisa boa. 30 pontinhos para o senhor, para começar a sorrir. Coisa boa. 30 pontinhos para o pastor. E não soprou, né? Ninguém soprou em cima do pastor. Acho que foi o Espírito Santo mesmo, né? Que soprou em cima do pastor. Vamos lá. Irmão Elton, se pode fazer a sua abordagem em 2 minutos, eu agradeceria. Senão, me manda... O que eu entendi aí que o senhor passou, jejum é relacionamento com Deus. As outras coisas, milagre, expulsar demônio, é consequência da intimidade. Exato, é consequência da intimidade. Vamos lá? Vamos para os exercícios, gente? Eita, falar sobre Bíblia é coisa linda, né? Mas quando a gente entra na profundidade, fica melhor ainda. Meu Deus.
Vocês viram que eu postei as respostas do questionário da pergunta 1 à pergunta 12. Alguém viu lá? Lá no grupo? Isto. Da pergunta 1 à pergunta 12 está lá. Então vamos agora da 13 a 25. Da 13 a 25. Vamos lá. Da 13 a 25, e na próxima aula a gente vai, então, da 26 a 40 e fechamos. 13 a 25. A Bíblia foi escrita por cerca de... Vamos lá? Alguém abre o áudio e me responda? De 40 escritores diferentes. Número 13, letra D. 14. A Bíblia foi escrita em lugares distantes de... D de dado, 3 continentes. De novo, 13, 14, exatamente a letra D de dado. Número 15, a Bíblia sendo escrita no longo período de tempo e por vários escritores. Qual é a letra? Número 15, letra A de Antônio. A de Antônio, maravilha. A de Antônio. Número 16, razão por que devemos estudar a Bíblia. Qual a letra? D de dado. D de dado. Todas as alternativas anteriores estão corretas. 17. Dos princípios abaixo é o principal no que diz respeito ao estudo da Bíblia. Qual é a letra da 17? D. D de dado, exatamente. Lê-la conhecendo o seu autor. Número 18. A Bíblia tem, segundo o livro texto, qual é a letra? 18. Letra? B. B de bola. B de bola. 18, B de bola. 19. Literalmente, a palavra inspiração significa letra. A. Sopro de Deus. 19A. Sopro de Deus. 19A. Sopro de Deus. Não é sopro do homem, coisa nenhuma. 20. Teologicamente falando, a inspiração bíblica. Qual é a letra? Número 20. C de casa. C de casa. Número 21, a teoria da inspiração da Bíblia afirma que as palavras da Bíblia foram literalmente ditadas por Deus. Qual é a letra? Teoria da inspiração plenária e verbal da Bíblia. Então, 21, letra A. 21, letra A. 22, é uma das leis de interpretação bíblica mais universalmente aceita pelos estudiosos da Bíblia. 22, qual é a letra? 22, a lei do contexto. 22, letra A. 23, ele é o fiel intérprete das Sagradas Escrituras. Qual é a letra? A, o Espírito Santo. 24, é importante para o crente não apenas ler a Bíblia, mas também, 24, qual é a letra? C, 24C, estudá-la com oração e meditação. Número 25, prestem muita atenção no número 25, vamos lá, o que é que diz número 25, que significa inerrância bíblica. 25, o que significa inerrância bíblica? Vamos lá. B de bola. B de bola significa que a Bíblia não contém erros em seu conteúdo. Vamos repetir as questões? Rapidinho, já está entrando em 10 horas da noite. Vamos repetir, então, as questões. Vamos lá, voltando na 13, por favor, para quem perdeu. Número 13, 14, D de dado. 13, 14, D de dado. 15, A de Antônio. 16 e 17, D de dado. 18, B de bola. 19, A de Antônio. 20, C de casa. 21, A de Antônio. 22 e 23, A de Antônio.
24, C de casa e 25, B de bola. Conferido, conferido, conferido. Próxima aula da 26 a 40 e fechamos. Próxima aula, então, corrigimos da 26 a 40 e fechamos. Meus irmãos, o Espírito de Deus nessa noite ministrou algo aos nossos corações? Ministrou algo? Se ministrou, louvado seja Deus. Irmã Bernadette ali sendo a secretária da nossa turma, né? Parabéns, irmã Bernadette. A senhora é eficiente no planeta Terra. Quero conhecer a senhora, breve, né? Orando para Jesus trazer a senhora aqui, lá para cá em Porto São Lúcio, aí nós vamos visitar a senhora. Conhecer a senhora pessoalmente vai ser um privilégio. Conhecer a senhora pessoalmente, como tive o privilégio de conhecer alguns dos irmãos. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus pela aula de hoje, né? Graças a Deus, uma aula bastante produtiva. Tendo dúvidas sobre esses pontos da matéria, fique à vontade de me mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio. Estou à disposição, na verdade, para ajudar a cada um de vocês. Pode receber, irmã Bernadette, pode receber mesmo, que a senhora vai chegar aqui dentro de uma surpresa, né? O Senhor vai providenciar a sua vinda aqui como uma surpresa. Nem a sua família aqui imagina como Deus vai trazer a senhora. Deus é um Deus de surpresas, né? Quando a gente menos imagina, ele abre a porta e faz para a glorificação do seu nome. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Deus abençoe a família Ramalho. Teremos a alegria de estar com eles aqui na nossa casa em Orlando, se Deus quiser, nesse próximo sábado. Obrigado, irmão Leandro Bonjour. Vou ter essa camiseta bonita aí, se Deus quiser, no XL, né? Ou XXL. Obrigado, irmã Amanda, irmão Elton, família Grijó, né? Hoje as crianças ficaram um pouquinho mais tranquilas, né? Porque às vezes ficam um pouquinho agitadas, é um pouco normal, né? Se criança não ficar agitada, não é criança, né? Aí é adulto. Mas graças a Deus, as crianças agitadas quer dizer que estão cheias de saúde, saúde pelos poros. Obrigado, irmã Ilana, muito feliz em rever a senhora. Eu vou chamar a senhora, talvez na sexta-feira, para nós conversarmos, para acertarmos aquelas situaçõezinhas suas, né? Que eu quero lhe ajudar para a senhora não ficar devendo nada para trás, né? E vai dar tudo certo, já deu certo, com a graça de nosso Deus. Irmã Ronilca, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe, lhe use muito. É uma bênção ter a senhora aqui conosco, né? Estamos crescendo junto, né? Nós com a senhora e a senhora conosco. Obrigado, irmã Flávia, Deus continue abençoando. Irmã Beatriz, Deus continue também lhe usando poderosamente. Vamos pedir nossa irmã Angelina, quero ouvir a sua voz agradecendo a Deus pela aula de hoje. Coloca aí o microfone bem próximo, né? E pode fazer uma oração, por favor, agradecendo a aula de hoje. Irmã Angelina, vamos concordar com a oração que a irmã Angelina vai estar fazendo, né? Agradecendo a aula de hoje. Abrindo o áudio, está fechado o áudio? Isso, por favor, obrigado. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença, estudando aqui sobre a sua palavra. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor, Senhor, que coloca a sua vida e seu tempo aqui ensinando a gente da sua palavra, Senhor. Que o Senhor prospere e abençoe a vida dele cada dia mais. Que o Senhor cuide da família dele e cuide de cada família que está aqui estudando com eles. Abençoe cada um. Que o Senhor abra nossa mente para aprender mais da tua palavra cada dia mais. Que o Senhor proteja e guarde, livre de todo mal cada família que está aqui. Abençoe cada que está aqui, abençoe a noite deles, cuida deles, Senhor. Aleluia. Abençoe todos, prospere na vida de todos, Senhor. Obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por ter ensinado coisas que nós não sabemos cada dia mais, aprendendo a tua palavra, Senhor. Abençoe a vida do pastor Luiz Preste, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso muito obrigado a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de abril, mas se não fez, lembre-se, você tem até domingo. Passou de domingo, vem a multinha dos $10 para você sorrir, tá bom? A você que já pagou, muito obrigado. Deus abençoe. Os que não pagaram até o dia 30 agora, tá de bom tamanho. Vamos a nosso lema para finalizar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça e que eu e diminua. que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória A honra, e a o glória poder. e Deus o nos abençoe. poder. Daqui a pouquinho estará essa aula já no link do grupo para você assistir de novo, caso você queira. Muito obrigado. Deus nos abençoe rico e poderosamente. Uma ótima terça, uma abençoada semana e até a próxima terça-feira, dia 2 Amém. de maio, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.